Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma breve revisão sobre o assunto de contabilidade. Basicamente uma revisão simples de balanço e demonstração de resultado do exercício. Primeiro, o que é a contabilidade e qual que é a relação dela, na verdade, com o capitalismo? Bom, a contabilidade surgiu para um controle patrimonial. Então, desde os primórdios, né, da espécie humana, nós já temos algum controle patrimonial, seja pelos rebanhos, né, e assim por diante. No mundo atual, as empresas utilizam da contabilidade para controlar todo o seu patrimônio, suas vendas, seus lucros, estoques e assim por diante. E com isso, as pessoas, os usuários, utilizam-se dessa contabilidade para acompanhar como está o controle patrimonial dessas empresas, verificando a evolução, vendo se a empresa está melhorando ou piorando, e também verificando o que foi alterado nos últimos períodos. Bom, a contabilidade em si, hoje ela é feita com foco em um tipo de usuário, principalmente o investidor ou o proprietário, né? Aquele que vai tomar a decisão de investimento ou não naquela companhia. Existem outros usuários que também se servem das demonstrações, como bancos, governo, entre outros, sindicatos, etc. Mas o foco principal da contabilidade é para o investidor. Com as demonstrações contábeis publicadas, o que o investidor pode fazer ou um usuário qualquer da contabilidade? Bom, pode definir a capacidade de geração de caixa, ou seja, a empresa vai gerar caixa ou não, decidir se compra, mantém ou vende aquelas ações que ele tem na companhia, avaliar também a gestão da empresa para saber como eles estão indo em termos de desempenho e também na prestação de contas, se eles estão sendo transparentes no repasse de informações e principalmente avaliando se aqueles gestores estão, digamos, de certa forma agradando no termo financeiro da avaliação da empresa, se eles estão indo bem, né? Avaliar também a capacidade da entidade de pagar empregados e proporcionar outros benefícios, né? Principalmente aqui o interesse do sindicato, olhar a demonstração com esse fim. E também determinar outras fontes, como políticas tributárias, no caso governamental, distribuição de dividendos, entre outras finalidades. Finalidades também como, por exemplo, as empresas que cedem crédito à nossa companhia, fornecedores, bancos, que também olham as demonstrações para saber sobre a capacidade de pagamento dela, né? A capacidade dela gerar caixa para cumprir com suas obrigações. O que as empresas publicam hoje, basicamente? Bom, toda empresa publica o relatório de administração, empresas SA de capital aberto, que a gente vê eles colocando no mercado, né? As demonstrações contábeis do balanço, demonstração do resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do resultado abrangente, em alguns casos, demonstração do valor adicionado para as companhias abertas e as notas explicativas que acompanham as demonstrações para dar mais clareza. Além disso, tem outras publicações também, como parecer o relatório de auditoria, né, dos auditores externos, conselho fiscal e, em alguns casos, também o press release. Informações essas que vêm a mercado para que você, investidor, possa tomar decisão utilizando dessas demonstrações contábeis. A principal ou primeira demonstração que nós vamos trabalhar é o balanço patrimonial. Basicamente ele é composto de três importantes itens, que é o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Você já deve ter visto, e normalmente essa é a apresentação dele, o ativo ficando ao lado esquerdo, o passivo ao lado direito superior e o patrimônio líquido direito inferior. Não necessariamente é sempre dessa forma. Algumas empresas publicam em jornais e acabam colocando tudo em uma coluna só. Então ativo, depois embaixo passivo e patrimônio líquido. Mas vamos por partes. Primeiramente, o que é um ativo? Bom, tradicionalmente a gente usa uma definição para ativo de todo ativo são bens e direitos, mas não é sempre assim. Normalmente um ativo, para ser reconhecido e ser colocado no balanço, ele tem que atender essa seguinte definição do CPC. O ativo ele é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. Então eu grifei aqui três trechos muito importantes para definir um ativo. Então para um item ser ativo, ele tem que ter controle,
resultar de eventos passados e gerar um benefício futuro. O que é o controle? Significa que você não precisa ser o proprietário jurídico do bem, basta que você controle os riscos e benefícios. Por exemplo, o exemplo clássico do leasing. Você tem um carro adquirido por leasing, o nome do documento do veículo, juridicamente ele pertence ao banco, mas na prática quem controla o carro, quem corre todos os riscos e benefícios é você, que é o arrendatário. Neste caso, ele é sim um ativo para você. Então você comprou um carro na forma de arrendamento, arrendamento financeiro, fica claro que na verdade o que você está fazendo é uma compra a prazo. Então aquele bem entra para o seu ativo. Resultado de eventos passados significa que em algum momento aquele ativo lhe foi transferido ou gerou algum documento que lhe permitiu ter o risco e benefício daquele bem. Por exemplo, um exemplo clássico onde a gente vê que não é um ativo por falta do resultado de evento passado. Nas empresas, costumeiramente, elas utilizam máquinas de xerox alugadas. Então elas fazem contratos de aluguel, ficam com a máquina em seu estabelecimento e utilizam da forma que melhor entendem. Então elas têm benefícios pelo uso do xerox, o controle, só que em momento algum é transferido a propriedade ou controle absoluto daquela máquina de xerox para a empresa que fez a locação, ou para a locatária. Então nesse caso nunca há um evento passado que permita essa transferência de benefício, essa transferência do ativo. Então por isso as empresas que alugam a máquina de xerox não podem colocá-la no seu ativo, afinal não é uma máquina, não pertence a ela, nunca teve um evento que transferiu. E a terceira característica, futuros benefícios econômicos, é a mais importante. Por que é a mais importante? Porque é o básico de um ativo. Se um ativo não gera benefício futuro, ele não é e não será reconhecido como ativo. Então se você tem um ativo que perde a sua capacidade de gerar benefício, ele tem que ser retirado do ativo. Uma transportadora que tem um caminhão jogado ao fundo do seu pátio, em cima de 4 tambores, sem motor, sem nada e sem potencial nenhum de gerar benefício futuro, de fazer fretes e assim por diante, não é um ativo e, portanto, deve ser retirado do rol dos ativos da companhia. Por quê? Porque ativo, senhoras e senhores, é promessa. Colocou no ativo, tem que gerar benefício futuro, tem que entregar dinheiro no caixa. Se não há expectativa, deve ser retirado do ativo. Ok? Então isso é para ser o reconhecimento do ativo. Então é um ativo ou não é um ativo? Ponto. Se tiver essas 3 características, controle, resultado de evento passado e benefício futuro, é sim um ativo. Por exemplo, por que um carro é um ativo para uma companhia? Porque a companhia controla, tem o controle do risco e do benefício, teve um resultado de evento passado, onde ela adquiriu esse carro, seja comprando à vista ou por meio de um arrendamento financeiro, e tem um futuro benefício econômico. A empresa usa o carro para se beneficiar e ganhar alguma coisa com aquilo, ou então economizar. De qualquer forma, tem um benefício do uso do veículo. E assim por diante, também máquinas, estoques, todos eles atendendo essas 3 características, serão ativos. Bom, reconheci o ativo. Como que eu posso mensurar agora? Como que eu posso atribuir valor a um ativo? Um item que se enquadra na definição de ativo ou passivo, ele deve ser reconhecido nas demonstrações contábeis se for provável que algum benefício futuro referente ao item venha a ser recebido, no caso do ativo, ou entregue no caso do passivo. E se ele tiver um custo ou um valor que possa ser medido em bases confiáveis. Ou seja, não adianta ter um item que eu passa nas 3 regrinhas do ativo, só que eu não consigo valorar, eu não consigo dizer quanto ele custou ou quanto ele vale. Então, além de passar naquele teste das 3 características, ele também deve ter um custo. Ela fala assim, eu tenho um ativo lá qualquer, passou naquele teste, eu tenho controle, tenho resultado de evento passado, tenho benefício futuro. Aí vem a pergunta, mas quanto vale? Você consegue mensurar? Se você conseguir mensurar, muito bem, ele entra para o seu ativo ou também para o seu passivo no caso. E o passivo, o que é? O passivo, na verdade, ele é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. Porque obrigação presente significa que você já deve e sabe que deve, sabe quanto pagar e quando pagar.
Diferente da provisão, que é uma incerteza de um processo jurídico, o passivo é líquido e certo. Você sabe que deve e sabe que vai ter que pagar. É só uma questão, né, do prazo até o vencimento daquela obrigação. E o patrimônio líquido é o valor residual, né? É a diferença entre o ativo e o passivo. Então, deduzindo todos os passivos do ativo, o que sobra é conhecido por patrimônio líquido, também chamado valor residual dos acionistas. Então, quando o ativo menos o passivo é um valor positivo, você tem lá um patrimônio líquido. Caso o passivo for maior do que o ativo, aí a gente tem a utilização da ferramenta do passivo a descoberto, que é um termo também utilizado para um patrimônio líquido quando ele fica negativo. Bom, já que a gente falou de balanço patrimonial, tem um exemplo aqui da TOTVS. É um balanço público, isso aqui é publicado amplamente no mercado de capitais. A TOTVS apresentou um ativo total de 1.848 milhões de reais, 780 mil. Por que eu falei 1.848.780 mil? Porque na verdade o balanço deles estão em milhares de reais. Ou seja, significa que ao final de cada um desses números aqui, foram suprimidos mais 3 zerinhos em relação aos milhares, né? A maioria das empresas faz isso até para ficar uma demonstração mais enxuta, mais fácil de visualizar. E aqui, digamos, uma empresa de bilhões, esse valor de R$1.000 é um valor bem pequeno, né? Então, para ficar uma demonstração mais enxuta, com números mais fáceis de visualizar, a maioria das empresas utiliza esse recurso do em milhares de reais. Em alguns casos até em milhões de reais quando as empresas são muito grandes. Bom, ela tem um ativo circulante, que são os ativos de curto prazo, de 941 milhões, e o não circulante de 907 milhões, ou seja, bem dividido aí quase 50-50, né, quase meio a meio, entre o curto e longo prazo. Ativo circulante, tudo aquilo que vai vencer até o final do ano seguinte. Então, como esse balanço é de 2013, estas contas a receber serão recebidas até dezembro de 2014, até o final do ano seguinte. A mesma regra vale para o passivo, né? Então, passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, médio e longo prazo. Então, passivo circulante, 367 milhões. Como o fechamento foi 2013, eu vou ter essas contas deverão ser pagas até dezembro de 2014, as contas que compõem o circulante. Então, obrigações sociais, fornecedores, empréstimos, dividendos, comissões, etc. Dentro do ativo circulante, a empresa tem caixa e equivalentes de caixa, seus títulos e valores mobiliários, contas a receber de clientes, entre outras contas. No não circulante, basicamente, o realizável a longo prazo, os investimentos, que está zerado, na verdade, no consolidado, o imobilizado e o intangível, representando aí a maior parte do balanço consolidado, os itens de intangível. Do outro lado, passivo circulante e não circulante a gente já viu, também aí um pouquinho maior as dívidas de longo prazo do que as de curto, com destaque para os empréstimos e financiamentos, que são a maior conta da companhia, no não circulante, e o patrimônio líquido da empresa, que é de 1 bilhão de reais. Então, do total de 1 bilhão e 800 de ativos da empresa, 1 bilhão é capital dos sócios, é patrimônio líquido. Aí aqui dentro você tem capital social, ações em tesouraria, reservas e assim por diante. Então, balanço patrimonial, senhoras e senhores, é esta apresentação que traz uma ideia estática de como estava a situação patrimonial da empresa no final de 2013, neste caso da TOTVS. Então você pode perceber que a empresa tem contas a receber, tem 500 milhões em caixa, tem obrigações a pagar de 367 milhões no curto prazo e 411 milhões no longo prazo. Saindo do balanço patrimonial, eu ponho um raciocínio que eu gostaria que vocês pensassem um pouco. Imagine o caso aqui de uma empresa no início da sua atividade. Então, ativo, passivo e patrimônio líquido dela aqui destacado. Passado algum tempo, o que acontece é o seguinte: o patrimônio líquido da empresa ele aumentou de um período para o outro. O que justifica esse aumento, já que não houve ingresso de capital, então a empresa não aumentou o capital e também não retirou o capital. O que justifica esse aumento no patrimônio líquido?
certamente você deve ter pensado, se não teve aumento de capital e não teve retirada, o que faz o patrimônio líquido aumentar é nada mais do que o lucro que a empresa teve. Exatamente. Então a diferença entre receitas, custos e despesas, esse lucro ou prejuízo afeta o patrimônio líquido. Se a empresa tiver lucro, o patrimônio líquido certamente aumentará até o fechamento, né, quando tiver o encerramento das demonstrações, isso contribuindo para o patrimônio dos sócios. O que é receita? Receita normalmente são as vendas, quando se trata de uma empresa comercial ou industrial, ou a receita de prestação de serviço, no caso de uma empresa prestadora de serviço, né? Deixando de forma mais simples. E o custo é tudo aquilo que está direcionado com a receita. Então, em uma empresa que vende calçados, quando eu vender um calçado, eu vou reconhecer a receita de venda daquele calçado. E vou reconhecer também o custo daquele calçado. Então, eu comprei um calçado por 10 e vendi por 15. Custo de 10, receita de 15. Automaticamente um lucro de 5. E assim por diante. Aqui tem uma DRE, uma demonstração do resultado do exercício da CVC Turismo. Também uma demonstração pública, facilmente encontrada no site de investidores da empresa, ou na CVM, na Bovespa. E a empresa publicou a seguinte DRE em 2013. Então, receita bruta de vendas, 682 milhões. Deduzindo aqui os impostos que ela tem sobre as vendas, receita líquida de vendas, 641 milhões. Algumas empresas, pessoal, elas não demonstram a receita bruta e os impostos. Elas começam da receita líquida para baixo. Por que isso? Porque, na verdade, os impostos ele não fica com a empresa. O imposto ele é recolhido ao governo. Então, muitas empresas falam, olha, como a receita líquida foi o que de fato entrou para mim, então, de fato, você pode me julgar a minha gestão em cima desse valor, ela apresenta a receita líquida, a DRE a partir da receita líquida. Isso é permitido pelo CPC, né? O CPC tem essa flexibilidade porque afinal foi o valor que entrou de fato para a companhia. E aí as empresas que começam da receita líquida publicam em nota explicativa o valor da receita bruta e das suas deduções como impostos, abatimentos e assim por diante. Saindo da receita líquida, nós deduzimos os custos e as despesas operacionais e por fim chegamos ao lucro líquido do exercício. O que nós temos aqui de lucro líquido do exercício? Nós temos que a empresa teve em 2013 um lucro líquido de 111 milhões de reais. Partindo destes 111 milhões de reais, nós podemos inferir o seguinte. Bom, pela comparação, inicialmente a empresa teve um resultado em 2013 muito melhor do que em 2011, né? Aparentemente só olhando a linha do lucro líquido. Então o lucro líquido do ano passado 20 milhões, nesse ano 111 milhões, uma melhora bem significativa. Aí, claro, a gente teria outros recursos aí para poder analisar, mas alguns fatores favoreceram isso, principalmente aqui outras despesas operacionais, que no ano passado foi bem maior do que neste ano, e outras variações aqui, como uma redução em despesas gerais e administrativas e alguns outros fatores que também impactaram para essa diferença, né, do ano passado para este ano. Então a receita, a DRE vai nos mostrar como o lucro variou de um ano para o outro, o resultado. Na verdade, de forma simples, a DRE vai mostrar o lucro daquele ano e comparativamente com o do ano anterior, para que você possa fazer as suas análises. Chegando ao final, vamos tirar alguns mitos sobre o lucro. Bom, lucro é o que sobra no final do período no caixa. Então, chegou no final do mês, abriu caixa, tem 100 mil lá. Aquele foi o lucro? Não. Na verdade, lucro e caixa, eles nessa relação não tem muita proximidade. Por quê? Porque a contabilidade é feita por competência e o caixa tem o seu regime próprio de caixa. Então, na verdade, acaba não fechando, né? Então, chegou no final do período, você pode ter dinheiro no caixa, mas às vezes você tem conta para pagar, tem conta para receber. Então, o dinheiro que sobra no caixa não é lucro, diferente do que muitos acabam pensando e até se atrapalhando na sua gestão empresarial por causa disso. Lucro é caixa? Sim, ele é. Na verdade, o lucro vai passar no caixa, só que demora um tempo. Por que demora? Porque normalmente você vende a prazo, compra a prazo, então isso acaba descasando o lucro e o caixa. Todo lucro gerado no ano é caixa? Como a gente acabou de citar, não. Por que não? Porque normalmente tem parte do lucro parte das vendas foram a prazo, então às vezes você não consegue receber dentro do próprio ano.
E o caixa pode ter um aumento maior do que o valor do lucro do período. Então, por exemplo, eu posso ter um caixa aumentando 1 bilhão e ter um lucro de 100 milhões? Posso, sem problema nenhum. Por quê? Porque às vezes eu posso fazer um empréstimo, então entra dinheiro no caixa, entra o empréstimo no passivo e o lucro continua da mesma forma. Então, por exemplo, a empresa vai e faz uma abertura de capital, ela pega 1 bilhão dos sócios, entrou caixa e aumentou o capital social. O lucro, independente do aumento de caixa, ele teve o seu resultado normal. Então, às vezes, caixa aumentou 1 bilhão, tive lucro de 100 milhões, consegui o outro aumento de 900 mil, pegando o dinheiro dos acionistas. Então, o caixa e o lucro, o caixa pode sim ter um aumento maior do que o lucro do período. Ok? Esse foi um vídeo breve, sucinto e bem básico para a gente começar a revisar as demonstrações contábeis, principalmente aqui o balanço e demonstração do resultado do exercício. Tem outros vídeos no nosso canal no YouTube e também mais informações no site www.danielnogueira.com.br. Um grande abraço e até a próxima.